Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com as nossas gravações do livro Tambores de Angola, ok? Esse livro, ele foi editado pelo espírito Ângelo Inácio e psicografado pelo Robson Pinheiro Santos, ok? Nós estamos no capítulo 13, Reencontro com o Passado. Esse capítulo, ele é muito importante. Aqui nós chegamos ao ponto-chave, o porquê que tudo estava acontecendo com o Erasmino. Então aqui vai ser o encontro, vai ser trazido à tona o que Erasmino fez na sua vida passada, com esse algoz, com esse obsessor, ok? E aí nós vamos entender como que as coisas funcionam. Nós, hoje encarnados, nesse plano terrestre de provas e expiações, nós, sobre o nosso livre-arbítrio, nós absorvemos coisas negativas, né? Até mesmo problemas estaremos levando para o futuro, né? No caso das nossas reencarnações, para aqueles que acreditam. Então, quando nós estamos aqui hoje encarnados, nesse mundo de provas e expiações, apesar dos nossos problemas cotidianos, os nossos problemas diários, nós também temos os nossos problemas do passado, né? Que aí vem à tona através das obsessões daqueles que querem a vingança a todo custo. Então, que possamos ter o discernimento e entendimento que nós estamos hoje em busca de poder aprimorar, acertar a nossa caminhada, agora encarnados, mas também nós temos que ter o discernimento que nós temos em vidas passadas, nós temos erros que podem sim ser acertados hoje, nessa vida, nessa reencarnação. Aqui está nesse livro aqui, que Erasmino, com a sua vida, com a sua caminhada, ele começou a se deparar com problemas de obsessões do seu algoz, que estava a todo custo querendo a vingança. Então nós vamos entender o porquê que esse espírito ele está querendo essa vingança em cima do Erasmino. Aqui nós vamos entender agora. No capítulo 13, Reencontro com o Passado. Mas antes de darmos início à leitura, eu quero pedir para vocês o compartilhamento desse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, ok? Compartilhe para seus amigos, seus irmãos. Neste exato momento em que nós estamos aqui conversando, eu estou aqui fazendo esse vídeo, você está aí assistindo. Tem um amigo nosso, um irmão nosso, entregando o ente querido à pátria espiritual. E eles precisam saber, eles precisam ter um conhecimento para poder continuar essa caminhada, essa caminhada saudosa, né? Onde nos traz lágrimas, nos traz a saudade dos nossos entes queridos, aqueles que nos antecederam à pátria espiritual. Então eu peço a vocês, nos ajude a ajudar. Juntos nós somos mais fortes. Graças a Deus, nós já chegamos à casa de 530 inscritos. Ah, Alex, isso é muito pouco. Tudo bem. Para mim, eu que estou aqui do outro lado, todo dia lendo livro, estudando, buscando conhecimento para passar para vocês, para mim é muito. 530 inscritos é muito.
Graças a Deus e graças a vocês que estão se inscrevendo, graças a vocês que estão compartilhando, que estão passando isso para frente. Nos ajude a ajudar. Juntos nós somos mais fortes, ok? Conto com a contribuição de cada um de vocês. Não estou aqui pedindo dinheiro, não estou aqui pedindo Pix, eu estou aqui pedindo compartilhamento. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, ok? Antes também da leitura, eu recebi um panfletozinho, né? Que diz assim: provação, Emmanuel, conta as bênçãos da vida que te guardam as horas. Consegues discernir o bem perante o mal. Trazeis o que precisas para servir aos outros. Que seria de ti se não sofresses de algo? Sem que a dor te visite, estarias na sombra. A aprovação é o guia que te conduz a Deus. Então, que possamos ter o discernimento e o entendimento de que as provas, as expiações, as barreiras que nós encontramos dia a dia à nossa frente, que possamos agradecer a Deus e ter a coragem de poder superar, de poder galgar degraus mais elevados, porque sem essas barreiras, sem as dificuldades, o que seria de nós? O que nós estaríamos fazendo aqui? Esse é um plano de provas e expiações, não é um parque de diversões, ok? Vamos aqui ao nosso capítulo 13. Reencontro. Achava-se Erasmino, certo dia, num trabalho mediúnico, quando deparou com um companheiro de difícil doutrinação. Passaram-se meses e meses e não conseguia definir a problemática do companheiro espiritual que visitava aquela reunião em espírita. Vou repetir, desculpa. Passaram-se meses e meses e não conseguia definir a problemática do companheiro espiritual que visitava aquela reunião espírita. Apesar de todos os seus argumentos, não conseguia convencê-lo de sua situação espiritual. Orou e rogou recursos do alto. Mas a doutrinação prosseguia, fatigante, arrastando-se por vários meses. Passou um ano e o espírito não desistia de seu intento. Meu irmão, me conte o que leva a tamanho ódio contra o companheiro que você diz perseguir. Não terá você, porventura, falhado igualmente em seu passado espiritual? Diga-me, por Deus, qual o nome desse infeliz a quem você persegue? O que ele fez, o coitado? Entre gargalhadas e deboches, o espírito permanecia preso às recordações do passado, ao ódio e ao desejo de vingança. Você não sabe o que ele me fez, falava a entidade. Ele não merece ser ajudado. Então conte-me o que ele fez e esse companheiro, meu irmão. Meu irmão, que nada, respondia o comunicante. Você nem imagina como sofri nas mãos do acelerado. Encontrávamos-nos em situação invejável em país da Europa. Começou a falar o obsessor. Eu era pai de 3 lindas meninas e ele, o infeliz, repartia comigo o trabalho, que nos rendia imensa fortuna. Ninguém desconfiava do que fazíamos. Ele era jogador afamado e certo dia, depois de apostar tudo que tinha, correndo risco no jogo, perdeu a fortuna. Vendo-se em desespero, começou a arquitetar um plano diabólico para recuperar-se do ocorrido. Traficávamos escravos para terras longínquas e nem nos importávamos com a desdita daquelas bestas.
mas eu não sabia da desgraça que estava para se abater sobre a minha família. O famigerado, que se dizia meu amigo, aproveitou uma viagem que fiz para outro país e fez negócio com um rico senhor que partia para além-mar. Enganou minha mulher e minhas filhas e, a pretexto de levá-las até onde eu estava, vendeu-as ao senhorio, que o admitiu também na tripulação da caravela. Quanto mais o espírito falava, mais Erasmino parecia transportado à história. Visualizava as cenas da desdita do espírito comunicante. No fundo, passou a compreender o seu desejo de vingança. O espírito continuava a narrativa. Só mais tarde, no navio, minha mulher surpreendeu uma conversa entre os dois negociantes da infelicidade alheia e acordou para o acontecido. O senhorio tentou a todo custo romper as defesas morais de minha mulher e da filha mais velha. Não conseguindo, depois de todos os esforços que empreendeu, entregou-as à tripulação da caravela para que abusassem delas. Seu sofrimento deve ter sido infinito, até que morreram, depois de noites e noites de sofrimentos morais nas mãos daquela corja de homens estúpidos e marginais. Minhas outras duas filhas foram vendidas como escravas e cortadas as suas línguas para evitar que falasse. Uma delas quase veio a morrer. Não fosse a bondade de uma negra que a salvou da situação, dando-lhe algumas ervas para mastigar, o que lhe aliviou as dores. As duas se consolavam, pois ambas eram prisioneiras. Ocorre que uma negra e a outra branca, mas inutilizadas com as desgraças que lhes sobreveio. Quando eu soube do acontecido, quase morri de desgosto. Desfiz-me de tudo que me restava para sair à procura de minha família. Era o fim para mim. O desgraçado escapou e jurei vingança. Só quando morri é que fui descobrir toda a verdade a respeito e comecei a perseguir o infeliz. Contratei outros espíritos para me ajudarem em minha sede de vingança. E agora você intenta-me demover de meus objetivos. O espírito contava a sua vida, e todos os ouviam com imenso respeito pela dor do companheiro que sofria há séculos, pelo ódio que trazia no coração. Erasmino emocionou-se ao extremo e pediu socorro aos imortais quando ao caso, pois se encontrava impotente para dar conselho ao irmão sofredor. Sua dor era realmente procedente. Como falar-lhe, demovê-lo da vingança cruel, se ele mesmo, sendo o doutrinador, estava condoído da situação? Gostaria intimamente de saber quem era aquele que promovera tamanha desdita na vida de uma família. Quem poderia ser o celerado que tanta desgraça espalhou ao longo do tempo? Rogou ao alto o recurso necessário para continuar a doutrinação, quando se manifestou uma entidade numa das médios da casa, a qual falou amorosa: meus filhos, Deus abençoe-nos os esforços de trabalho no bem. Muitas vezes, em nossas experiências transatas, temos semeado a dor e a maldade pelos caminhos por onde andamos. Temos aprendido os conceitos do eterno bem, mas não os vivemos e mesmo depois de séculos de experiências dolorosas, continuamos a abrigar em nosso íntimo os desejos inconfessáveis, a violência disfarçada e os fantasmas da intolerância e do preconceito, os quais, no passado, foram motivo de quedas dolorosas. É hora
de refazermos nossas pegadas nas areias do tempo. É hora de recomeçarmos nossa jornada sem nada perguntarmos, sem nada exigirmos da vida, mas doando-nos em tarefas de amor e paz. Semeemos as sementes da bonança e aprendamos a perdoar incondicionalmente, até que nossas almas tenham aprendido o significado do verbo divino, amar. Várias e várias vezes havia se repetido a visita do companheiro espiritual, e a história que ele contava se desdobrou em mais 2 encarnações, nas quais ele se vira vítima da mesma pessoa e em circunstâncias semelhantes. Sempre a mesma entidade orientadora estava presente no final da comunicação, dando suas lições preciosas de amor e fraternidade. Certa vez, um dos médiuns presentes na reunião conseguiu ver os reflexos luminosos em que se envolvia o elevado comunicante espiritual e descreveu a cena, com emoção que contagiou a todos. Era um espírito muito elevado e parecia estar ligado ao doutrinador, que era Erasmino. Ele sentiu-se satisfeito com a presença espiritual, mas não conseguia tirar da cabeça o caso do companheiro sofredor, que há mais de 1 ano visitava a reunião mediúnica, sem que ele conseguisse pôr termo ao caso. Além disso, Erasmino fixou na mente que gostaria de conhecer o responsável por tamanha desdita da criatura. Deveria ser alguém que, embora encarnado, destilasse veneno e ódio. Talvez, identificando-o, poderia prevenir quem estivesse envolvido com ele, evitando que fizesse novamente no presente o que fizera no passado com aquela entidade que se manifestava. O tempo foi passando e a história desdobrava-se nas palavras do espírito comunicante, que a cada mês trazia um aspecto mais aterrador do drama que vivera. O doutrinador já estava comovido ao máximo com o caso e aprendera a amar profundamente o comunicante sofredor. Já não conseguia dormir direito, agora sonhando com as cenas de desesperos no navio, a morte da filha e da esposa do companheiro e o destino infeliz das outras filhinhas dele. Orava cada vez mais insistentemente, pedindo ao alto que auxiliasse, revelando-lhe o causador de tamanha desgraça. Queria conhecê-lo de qualquer maneira. Resolveu então pedir ajuda da elevada entidade que sempre após a comunicação do infeliz espírito vinha em auxílio para trazer o lenitivo através de mensagens confortadoras. Certo dia, durante a reunião de doutrinação ou desobsessão, Erasmino teve uma oportunidade de conversar com o elevado mensageiro. Ele lhe disse que lhe daria a oportunidade que pedira na próxima reunião, mas que continuasse em prece, pois seria necessário muito equilíbrio para continuar seu trabalho após a revelação. Todos estavam na expectativa, prepararam-se intimamente e nunca a reunião se mostrou tão produtiva quanto naquela noite. O espírito comunicante disse que não voltaria mais e que estava agora aliviado por poder contar a sua história. Não havia mais rancor em seu coração, pois um espírito elevado o havia esclarecido a respeito de muitas questões que ignoravam. Todos choravam, pois aprenderam a amar aquele irmão. Erasmino estava profundamente abalado pela comovente história que acompanhou durante mais de 1 ano. Chorava de emoção quando resolveu perguntar ao companheiro que se despedia se ele poderia identificar o causador de todo o seu mal, da sua infelicidade. O companheiro olhou para o doutrinador e perguntou: "Você quer mesmo saber de quem se trata?" "Sim, meu irmão, afinal, nós estamos encarnados e ele também. Será de muita utilidade que saibamos para que possamos ajuizar melhor e até, quem sabe, prevenir quem
de direito para evitar que tal pessoa repita com o outro o que fez com você em mais de uma encarnação. Mas eu mudei, meu senhor. Acho que não devo falar mais sobre isso. Eu insisto, meu irmão. Eu insisto, por favor. O espírito, através do médium, que lhe dava passividade, respirando fundo, disse para Erasmino: foi você, meu senhor. Foi você. E retirou-se do médium para não mais voltar àquele núcleo de atividade. Erasmino ficou semi-paralisado. Erasmino ficou semi-paralisado com a revelação. Todos ficaram boquiabertos, mas o trataram com muito carinho e deram-lhe o apoio necessário para que superasse o choque. A reunião terminou e Erasmino retornou ao lar com a ajuda de companheiros. Por alguns meses não voltou à casa espírita. Estava realmente abalado com o que ouvira. Desejou tanto saber a verdade a respeito do passado daquele espírito, e quando soube que fora ele o causador de tamanha desgraça, abalou-se profundamente. Abateu-se o seu espírito. Precisava repensar a sua vida. Pensou que estava tudo resolvido a respeito de si. E agora o passado viera à tona novamente. Não sabia o que fazer. Estava verdadeiramente perdido. Trazia numa cota de culpa um processo mal resolvido de seu passado espiritual. Embora o espírito o houvesse perdoado, não se perdoara ao longo do tempo. Cobrava-se intimamente, inconscientemente. O passado rompia a proteção benfazeja do tempo e ressuscitava. As reuniões mediúnicas foram uma espécie de psicoterapia espiritual, só que ele também estava sendo tratado, e não apenas o perseguidor, que afinal se mostrou o perseguido. Quanto a este, tinha se libertado da situação, aprendera a perdoar. E Erasmino, será que perdoaria? Para isso, a doutrina espírita oferecia imensos recursos. É uma doutrina de otimismo, uma doutrina que, além de ofertar oportunidades e possibilidades imensas, esclarece quanto a determinados problemas do destino, da vida e do sofrimento. Traz a resposta para todas as dúvidas e proporciona ilimitados métodos de refazimento pela dignificação da vida, pela valorização das experiências, pela expansão da consciência espiritual. Dependia de Erasmino qual atitude tomar ante os acontecimentos. Precisava refletir intensamente. E assim chegamos ao fim. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, que a minha garganta está seca. A canequinha da minha filha, ó, ganhei no meu aniversário. Larissa. Aí ela botou aqui, ó, do outro lado, ó. Pai, te amo eternamente. Essa é a canequinha da minha filha. Então, chegamos aqui ao fim do capítulo 13, um capítulo revelador que nos traz a revelação do que Erasmino fez, né? Do quanto Erasmino foi... Tá um calor danado aqui dentro, gente. Tá muito quente aqui dentro. Eu não posso nem ligar o ventilador, porque senão faz barulho e acaba estragando a gravação. Mas vamos lá, vamos que vamos. Com calor, com frio, vamos que vamos. Missão dada é missão cumprida. Então, como eu estava falando, esse capítulo ele veio trazer para todos nós a revelação do que, de tanta maldade que foi feita por Erasmino em vidas passadas, né? Então, além dessa nossa vida que nós hoje estamos aqui encarnados, nós também estamos trazendo erros, né?
erros do passado para que possamos corrigir hoje, como Erasmino. Não precisou o Erasmino ir lá no passado para consertar. No presente você consegue consertar isso através de uma casa espírita, através da espiritualidade, dos espíritos trabalhando, consegue. Você vê que o espírito que teve a sua esposa e a sua filha mais velha violentada no convés do navio por vários e vários e vários homens da tripulação desse navio, correto? Ela foi enganada, né, pelo espírito do Erasmino lá atrás, na vida passada, dizendo que ela embarcando com seus filhos naquele navio, ela iria se encontrar com seu marido, com seu esposo, o espírito hoje que, né, estava obsediando, querendo a vingança contra Erasmino. E dentro do navio ela acabou escutando uma conversa entre duas pessoas. E aí ela descobriu que tudo não se passava de uma falcatrua, tudo era mentira. E o capitão do navio começou a fazer investidas em cima da esposa e da filha mais velha. Sem êxito, o que ele fez? Por raiva, ele pegou as duas e jogou lá para os leões, para os tripulantes, né? E ali elas foram violentadas noites e noites, vindo a morte do corpo. As outras duas filhas mais novas foram vendidas como escravos e cortaram a língua das duas para que elas não viessem a falar nada. Isso tudo que eu estou te falando agora, isso é culpa de quem? Quem planejou isso? Erasmino. Quem plantou isso? Erasmino. Quem colheu, né, na sua próxima reencarnação? Erasmino. Então, gente, que possamos ter o discernimento, a inteligência, a paz no coração. Não adianta eu vou me vingar, eu vou fazer, eu vou acontecer. O que você faz hoje aqui de vingança, querer se promover em cima das pessoas, custe o que custar. Aqui, Erasmino, ele era um jogador, ele perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, como que ele poderia se levantar? Ele poderia se levantar financeiramente através da desgraça do próximo. Só que Erasmino não contava que essa desgraça ela não terminaria ali naquele exato momento. Aquilo ali ia dar continuidade em outras e outras vidas. Então ele plantou e ele colheu. Então, voltando aqui, as duas filhas foram vendidas como escravas. Foram cortadas as suas línguas para que elas não viessem a falar o que aconteceu no navio. Uma negra, né, que também era escrava, estava presa com as duas meninas, que uma das meninas quase veio a morrer, ter a morte do corpo, e por sorte essa escrava fez ela mastigar algumas ervas que a salvou. E depois que esse espírito que estava obsediando, que estava querendo vingança, com sede de vingança, descobriu tudo, ele largou tudo e começou a seguir Erasmino, porque ele queria vingança. Como ele não conseguiu se vingar encarnado, enquanto ele estava encarnado, na morte do corpo dele, ele continuou com aquela sede de vingança. Então, mesmo estando espírito, a vingança na mente daquele espírito que está sólida, ele continuou. Até mesmo recrutou novos espíritos para que pudesse ajudar a ele nessa vingança. Lembra lá atrás que ele praticamente, vamos dizer assim, foi num local para que pudesse, vamos dizer, comprar um serviço
de destruição para destruir o Erasmino lá atrás. Eu não me lembro agora do capítulo, mas quem está acompanhando sabe do que eu estou falando. Então, de posse dessa raiva, porque ele tinha o direito dele, ele estava dentro do direito dele. Na mente dele, ele estava dentro do direito dele, ele queria vingança. Nós podemos agir de duas formas: ou perdoar e seguir a nossa caminhada, porque nós sabemos que cada um, aquele que comete os seus atos errados, irá pagar. Não precisa uma pessoa que foi humilhada, que foi feita de trouxa ou coisa parecida, eu quero me vingar, eu vou me vingar. Você só vai procurar chifre em cabeça de cavalo. Você vai arrumar sarna para se coçar. Você vai arrumar obsessores para as suas vidas futuras. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, estando hoje encarnado, vendo alguém, um irmão, fazendo algo de errado contra você. E você elevar os pensamentos a Deus e perdoar. Eu sei que é difícil, mas nós devemos praticar. Nós devemos ter esse pensamento. Porque Cristo, quando veio, ele veio trazer o amor, o perdão. Ele não veio trazer a vingança. O toma lá da cá. Né? Vou pagar na mesma moeda. Então, o que nós podemos fazer hoje? Nós podemos começar a plantar. Já que nós não podemos mudar o nosso passado, que possamos ter um futuro mais tranquilo, que possamos mudar o nosso futuro, mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de agir e de pensar. Porque tudo isso que nós hoje estamos plantando, nós iremos colher, custe o que custar. Se você vai voltar, aquele que acredita, se você vai reencarnar, se nós já temos os nossos problemas diários, se nós já temos os nossos obstáculos a serem ultrapassados, para que trazer mais peso do passado? Por que não acertar tudo? Por que não levar uma vida digna, uma vida certa, ereta? Por que não? Por que nós temos que passar por cima do outro? Por que nós temos que tirar aquilo que é do outro? Por que nós temos que roubar? Por que nós temos que furtar? Por que nós temos que matar? Por um propósito de um bem maior, que é a felicidade do dinheiro, de ser por ter. Se eu tenho isso, eu sou. Por que nós não podemos ter para ser? Podemos trabalhar, podemos ter um trabalho digno. Eu tenho, eu consegui. Então perante tudo isso, eu represento dentro da sociedade uma pessoa. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é milionário. O que importa é a sua dignidade. O seu dinheiro hoje não vai te salvar nas próximas reencarnações. O que é da terra fica na terra. Então, se você está juntando dinheiro, você está passando por cima de tudo e de todos para ter um cargo social, para impressionar um amigo, uma amiga, a família, para ser o cara, não se esqueça de uma coisa: isso tudo vai passar. E quando você passar para o outro lado da margem do rio, isso tudo que você conquistou, dinheiro, fama, o respeito não é, porque não é respeito. Quando você tem dinheiro, você tem fama, você tem uma opção de pessoas interesseiras atrás de você. No popular, baba-ovo, puxadores de saco. Então você não passa a ter o respeito, você passa a ter o medo. A pessoa tem medo de você. O melhor é que a pessoa tenha respeito para com você, não medo de você.
Então, quando tudo isso ficar para trás e você chegar do outro lado da margem, o dinheiro, a fama, o medo, ele não vai te ajudar em nada. Então, nós hoje estamos aqui num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para amar, para ajudar, para se permitir ser amado, ser ajudado, ser perdoado. Que possamos ter o entendimento, que possamos ter fé que realmente é dessa forma que acontece. E irá acontecer se você continuar a pensar dessa forma, a pensar errado. Pense certo, pense ereto, pense em Deus, pense em Jesus, pensa nas coisas certas. O que é meu é meu. Eu não quero nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Aqui, quando Erasmino jogou toda a sua fortuna fora, através de jogos, ele deveria fazer o quê? Ele tinha duas coisas a fazer. Ele fez a coisa errada, que foi desgraçar com a vida desses irmãos, dessas 3 crianças, dessa mulher e desse homem, ou então reconquistar, trabalhar tudo de novo. Apesar que eles eram, que estava aqui, eles eram vendedores de escravos. Então, essa desgraça, o dinheiro, ele não estava vindo já lícito, já não era um dinheiro limpo, era um dinheiro sujo. Por mais que fosse a época, mas era um dinheiro sujo. Então que possamos trabalhar dignamente, pode ser num alto cargo, como pode ser um catador de reciclável, mas que possa ser digno, que você possa colocar a sua cabeça no travesseiro e descansar, fechar os olhos e ter o sono dos justos, e não daqueles preocupados se vão te descobrir, se vão fazer ou acontecer com você. Então, meus amigos, esse capítulo 13, que fala reencontro com o passado, ele nos trouxe uma lição muito, muito, muito grande. E sem contar que Erasmino, para você ver, ele se achando que já estava tudo resolvido, que tudo aquilo que estava acontecendo com ele estava resolvido, o pior ainda estava por vir. E de tanto que ele queria saber, porque ele poderia passar sem essa curiosidade em querer saber, porque ele alegava que precisava saber quem era para poder alertar as outras pessoas que estavam com ele. Mal sabia ele que era ele. Olha o julgamento dele. Falou para o Espírito: me diga, meu irmão, por favor, nós precisamos. Ele falou aqui, ó. Olha aqui que ele falou, ó. O Espírito perguntou para ele: você quer mesmo saber de quem se trata? Sim, meu irmão. Afinal, nós estamos encarnados e ele também. Será de muita utilidade que saibamos, para que possamos ajuizar melhor e até, quem sabe, prevenir quem de direito, para evitar que tal pessoa repita com outro o que fez com você em mais de uma reencarnação. Então, ele aqui, se passando por querer ajudar, ele já estava adentrando a um pensamento de julgamento. Alertar as pessoas: olha, cuidado com esse aí, porque ele fez mal a fulano, ciclano. E quando o Espírito olha para ele e fala: foi você, meu irmão, foi você, e não dar margem de resposta, ele automaticamente se desvincula do médio que ele estava incorporado, e Erasmino fica ali, sem chão. Ele ouviu tudo aquilo que foi feito com aquela mulher, com aquelas crianças.
A desgraça toda ele ficou sabendo, meses e meses aquela desgraça na cabeça dele, martelando. E quando ele acha que vai saber o nome da pessoa, para que possa alertar os outros irmãos que estão ali no seu laço familiar, o Espírito fala para ele: foi você, meu irmão, foi você. Então que possamos, mais uma vez, gente, ter o entendimento, o discernimento que nós estamos aqui para acertar, para superar, para aprender, para amar, para perdoar. E o mais importante, que nós possamos também ter um entendimento divino de não levarmos problemas dessa vida para as nossas futuras reencarnações, como foi feito aqui Erasmino. Erasmino reencarnou com todos os seus problemas naquela nova reencarnação, os seus acertos que foram programados, mas ele mal sabia que teria que fazer acertos também do passado. Então, hoje nós estamos acertando o presente e buscando acertar o nosso passado. Minha gente, é difícil, é difícil. É complicado, mas não é impossível. Para quem tem Deus, Jesus, Nossa Mãe Santíssima, para que você acredite que você tenha a força de que tudo o que está acontecendo ao nosso redor foi plantado por nós mesmos. Nós plantamos, nós iremos colher. O plantio é facultativo, a colheita ela é obrigatória. E vou mais uma vez, ao fim desse vídeo, ler. Provação. Emmanuel, conta as bênçãos da vida que te guardam as horas. Consegues discernir o bem perante o mal. Trazeis o que precisa para servir aos outros. Que seria de ti se não sofresses de algo? Sem que a dor te visite, estarias na sombra. A provação é o guia que te conduz a Deus. Que Deus, que Jesus, Nossa Mãe Santíssima, abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.